Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do 45 Minutos a Porto. Hoje uma edição um pouco diferente da habitual, isto porque temos o prazer de ter aqui connosco o Presidente do Futebol Clube Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, a quem naturalmente saúdo e agradeço a presença. Muito boa noite, Sr. Presidente. Muito gosto. Muito obrigado pela sua presença aqui, naturalmente. Queria começar por abordar esta primeira fase do campeonato, que terminou esta primeira volta do campeonato, e aquilo que lhe queria perguntar concretamente: o Porto chegou a estar com 5 pontos de vantagem em relação às restantes equipas, nesta altura está com 3 pontos de atraso. Surpreendeu esta situação? Antes de mais, boa noite, é um prazer estar convosco. Nós temos que ver a situação da seguinte forma, quanto a mim. O Futebol Clube Porto começou em igualdade com todos os outros e a realidade é que neste momento tem 3 pontos de atraso em relação ao Benfica e creio que 1 em relação ao Sporting. Chegou a ter 5 pontos de avanço, sinal de que os outros é que perderam pontos, porque as nossas vitórias não valeram mais do que as dos nossos adversários. Agora é importante, as pessoas esquecem-se muitas vezes, ou não se esquecem, mas fazem-se esquecidas, que venha a dar ao mesmo, que a perda dos 5 pontos de avanço começou exatamente no Estoril, com uma arbitragem do Sr. Rui Silva, uma coisa inacreditável. Nós tivemos 2 vezes em vantagem, sofremos o empate numa grande penalidade inventada, não é marcada mal, é inventada, porque a grande penalidade, por definição, é uma falta dentro da área. Agora estamos a ver precisamente esse lance. É uma falta dentro da área e de uma falta fora o Sr. Rui Silva entendeu inventar um penalti. Voltamos mesmo assim a ter vantagem no marcador, mas na segunda parte, quando vencíamos 2-1 perto do final, sofremos um golo em fora de jogo. É evidente que as pessoas hoje esquecem-se disso, mas são 2 pontos que se perderam numa arbitragem que me fez lembrar o Inocêncio Calabote, porque não tinha ideia de nos últimos anos ver uma arbitragem que influenciasse de uma maneira tão clara o resultado de um jogo, como um indivíduo que é capaz de marcar uma grande penalidade numa falta fora da área e depois deixar passar um offside no segundo gol. E tudo isso, para mim, o mais estranho de tudo isso é que, curiosamente, quando eu julguei que o Sr. Rui Silva ia ser banido dos jogos, se calhar por meses, estava um dia a ver a televisão, um jogo do Estoril, e o árbitro era o Sr. Rui Silva. Uma curiosidade que eu não quero de maneira nenhuma atribuir nenhum fator extra ou propositado, mas foi uma coincidência que eu achei muito interessante. E o Sr. Rui Silva, que apite muitas vezes o Estoril e que não apite mais o Futebol Clube Porto, é aquilo que eu espero. Depois, naturalmente, essa perda de pontos teve a sua influência. Nós fizemos jogos melhores, fizemos jogos piores, como todos os outros. E se hoje temos 3 pontos de atraso em relação ao Benfica, deve-se a uma arbitragem escandalosa. É uma arbitragem vergonhosa para a arbitragem nacional. Curiosamente, de passagem, os jornais disseram que realmente o lance do Jackson que era ridículo, que houve 2 penaltis, que a expulsão, mas ninguém mais falou nisso. Se isto fosse ao contrário, se o Benfica tivesse perdido um jogo em que tivesse beneficiado de 2 penaltis, tivesse tido um lance como o Jackson, Deus me livre, alguns cronistas, os delegados deste país já não tinham tinta na caneta de tanto que iam escrever. Agora tentaram branquear uma arbitragem, digo, inacreditável. Está a falar agora do jogo com o Benfica. Estou a falar do jogo com o Benfica, porque aquele lance do Jackson é ridículo.
Quer dizer, há uma jogada a meio campo, o Quaresma sofre pertencimento uma falta, segue com a bola, dá a bola ao Jackson, domina, vai entrar na área e o árbitro apita para marcar uma falta contra o Benfica. Quer dizer, isto é de um descaramento. Eu não vou dizer, não quero aqui afirmar que o Sr. Soares Dias fez isto por desonestidade. Não, de maneira nenhuma. Agora, um árbitro que faz isto, um árbitro que depois não assinala 2 penaltis como aqueles que foram, então o do Quaresma não há ninguém que não tenha visto, o Sr. Soares Dias não tem condições para arbitrar. Das duas uma, ou é desonesto, o que eu não acredito e tenho a certeza que não é, agora, sendo honesto, não pode apitar, não sabe, não tem competência para isso. É influenciado pelos ambientes, se calhar por promessas fantasiosas da FIFA, seja do que for. Agora, não tem condições e o que eu espero é que não aconteça, como aconteceu com o Rui Silva, que daqui a 2 jornadas esteja novamente a apitar. Porque em Portugal temos árbitros melhores, piores, temos um dos melhores da Europa. Agora, não se pode dar estes jogos a indivíduos que não têm condições psicológicas, não têm categoria para apitar esses jogos. Eu não vou de maneira nenhuma, repito, pôr em causa a honestidade do Sr. Soares Dias, mas se ele realmente é, como eu penso, honesto, ele tem que deixar a arbitragem e pelo menos nunca mais apitar o Futebol Clube do Porto. Paulo Fonseca, na conferência de imprensa, não abordou a questão da arbitragem nesse jogo frente ao Benfica. Pensa que fez bem o técnico do Porto ao não levantar essa questão naquele momento? Não, o Paulo Fonseca não levantou a arbitragem, do problema da arbitragem. Eu falei com ele imediatamente a seguir ao jogo, porque nós quisemos também fazer um teste, porque quando há um mínimo erro em que o Futebol do Porto hipoteticamente seja beneficiado, as conferências de imprensa quase que cingem estes lances. E numa arbitragem daquelas vergonhosa, mais que escandalosa, eu acho que aquela arbitragem é vergonhosa, não é só para o Sr. Soares Dias, é para quem o nomeou, sobretudo, se calhar, da forma como foi nomeado, para quem o nomeou e para a arbitragem nacional. E nós quisemos testar até que ponto e o descaramento de alguns senhores da comunicação social, e tivemos realmente a prova, porque foram perguntadas muitas coisas, unicamente sobre a arbitragem foi branqueada com o esquecimento. Agora, depois de branqueada, é evidente que tomamos uma posição, estamos à espera do relatório do delegado, e se o relatório do delegado não disser tudo aquilo que se passou, obviamente que vamos recorrer à comissão de inquérito, porque o Sr. Soares Dias mostrou que não tem condições, teve erros para os 2 lados, há um penalti contra o Futebol Clube do Porto que ele não marcou, não teve influência no resultado, porque na sequência deu canto e golo, portanto se houvesse o golo, o penalti podia ou não dar golo, mas mesmo que desse, não teve influência no resultado. Agora depois influenciou até porque ainda havia, Presidente, bastante jogo pela frente, não é? Quando se dá o jogo do Jackson, quando se dá a jogada do Jackson, há 50 e poucos minutos. Portanto, é um jogo totalmente diferente. E aí, com esse corte, o que os jogadores me diziam no final do jogo, que diziam ao Presidente, nós com aquela jogada percebemos que não podíamos ganhar. Quer dizer, o próprio jogador tem a percepção. Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa engraçada, e eu estava bem de frente para a jogada, quando vi o Jackson isolado, já depois da bola dominada havia um apito. E o meu pensamento foi assim, epá, este tipo que não pare, porque pensei que o apito era da bancada para ver se ele parava. Qual o meu espanto quando vejo a bola voltar para o meio campo a marcar uma falta contra o Porto. Repito, é inacreditável. E se o Sr. Soares Dias é uma pessoa séria, como repito, até porque conheci bem o pai, que era uma pessoa fantástica, isenta, portanto eu não acredito que não tenha criado os filhos dentro daquilo que ele era. Agora, não tem condições, e se ele tiver um mínimo de vergonha por aquilo que fez, pelo menos deve pedir escusa, se não da arbitragem, de apitar mais o Futebol Clube do Porto.
Mas apesar das incidências do próprio jogo, e que foram bastantes, sobretudo nessa fase do jogo a que nos estamos a referir, sentiu que os jogadores acreditaram mesmo assim e lutaram até ao fim? De resto, vimos, por exemplo, a claque do Futebol Clube Porto a cantar até ao final do jogo e a incentivar a equipa num claro sinal de que acreditava. Eu quero lhe dizer o seguinte: o jogo foi um jogo fraco, em que o Benfica fez 2 golos legais, beneficiando de 2 erros defensivos do Futebol Clube de Porto, mas isso é assim mesmo, se nunca ninguém falhasse, os jogos todos acabavam 0-0. Claro. E ficou em vantagem, mas foi um jogo fraco de parte a parte. Unicamente o Futebol Clube do Porto teve reação, teve uma boa reação, o Futebol Clube do Porto criou oportunidades de golo, o Futebol Clube do Porto assumiu o jogo, o Futebol Clube do Porto mesmo com 10 jogou de igual para igual e portanto não se pode acusar o Futebol Clube do Porto de falta de atitude. E as nossas claques, que estiveram impecáveis como sempre, reconheceram isso mesmo e por isso despediram-se da equipa com uma grande ovação que muito sensibilizou a equipa. Agora, se me permite, há um reparo que eu queria fazer. Nas televisões há uns programas que eu devo confessar que não vejo, mas que me são mostradas várias passagens quando de interesse. Há os chamados representantes do Futebol Clube do Porto. Eu quero dizer que o Futebol Clube do Porto não tem nada, eles não representam o Futebol Clube do Porto, eles podem ser do Futebol Clube do Porto, podem dizer que são do Futebol Clube do Porto, podem sê-lo, podem ser do Sporting, podem ser do Porto e do Sporting, ou do Porto e do Gil Vicente, de quem quiserem. Até porque o Porto não coloca esses comentadores, é isso que está a dizer, não é? Não coloca, nem se identifica, nem eles se vinculam, nem eles vinculam o Futebol Clube do Porto, nem estão vinculados à opinião do Futebol Clube do Porto. Eu, pessoalmente, por aquilo que vejo das conversas e por aquilo que tive o cuidado de ver, eu identifico-me, ou estou 90 e tal % de acordo com as posições do Miguel Guedes, tanto quando defende o Futebol Clube do Porto, como quando faz reparos ao Futebol Clube do Porto. Já não estou de acordo com o meu amigo de infância, Manuel Serrão, mas aí ele leva aquilo para a palhaçada, tanto vai de olhos fechados, como vai vestido de Dom Afonso Henriques, como leva uns melões, portanto, ele leva aquilo para a palhaçada e eu acho graça. Olha, acho que ele é concorrente não dos programas desportivos, mas se calhar dos gatos fedorentos, e devo-lhe dizer que acho muito mais piada ao Manuel Serrão do que aos gatos fedorentos. Portanto, esse em termos desportivos não conta. O Zé Guilherme Aguiar é politicamente correto. É político e, como tal, é politicamente correto. Eu, se estivesse no lugar dele a ouvir determinadas coisas por não serem verdadeiras, e eu já tinha tomado uma atitude, que acho que é a atitude digna, que tomou o Rui Moreira, que tomou o Dr. Dias Ferreira, de levantar, ir embora e fiquem vocês com isso. Mas é a posição dele que eu tenho de respeitar. Agora, há uma coisa que eu queria referir. É aquilo que o Sr. António Oliveira, como comentador, disse no programa, nem sei onde é, porque só vi realmente o Playoff. Playoff se chama. Só vi a intervenção dele porque me chamaram a atenção, até os jogadores me falaram nisso e eu tive o cuidado de ver. O Sr. António Oliveira estava indignado no dia, eu não sei se aquilo é no próprio dia, se foi no dia seguinte, mas estava indignado, exaltado, respirava portismo por todo o lado. E está no seu pleno direito de dizer que os jogadores são maus, que o treinador está a guiar um Ferrari que só pode guiar um 600, que o treinador tomou más opções. Más opções não há nenhum treinador que não tome. No caso do Jogo da Luz, nem entendo até que nem houve más opções. Até porque o próprio António Oliveira também as tomou enquanto treinador, não é? Todos eles tomaram, não é? António Oliveira, todos tomaram. Eles, claro. Ainda hoje se fala no Robson, que foi um dos maiores treinadores
treinadores com que eu tive o prazer de contactar e que foi um dos grandes treinadores da Europa, não é de Portugal, um dia tomou a opção de pôr o Aloísio a defesa esquerda no Barcelona, recorda-se, e foi um descalabro. Não foi por isso que deixou de ser um grande treinador. O António Oliveira, uma ocasião em Manchester, lançou como trinco um jogador que era o Costa, que nunca tinha jogado no Futebol Clube do Porto, que tremia como várias verdes, que aos 20 ou 25 minutos teve que tirar porque já tínhamos 2 ou 3 bolas dentro da baliza. Portanto, mas eu dou todo o direito, portanto, na altura criticaram António Oliveira, criticaram o Bobby Robson, eu dou todo o direito a que as pessoas critiquem. Agora, há uma coisa que em nome do grupo eu não posso aceitar, que ninguém diga o que disse o Sr. António Oliveira, que os jogadores ao segundo golo, ou quando estavam a perder, lançaram a toalha ao chão. Isso é pôr em causa a dignidade, a seriedade dos jogadores. E não é isso, não foi isso que aconteceu, porque depois de estar a perder 2-0, com uma arbitragem que toda a gente percebeu ao que estava ali a fazer no lance do Jackson, cria oportunidades, que ganha 2 penaltis, que tem um jogador expulso e continua a lutar de igual para igual, pode-se acusar de tudo. Agora, de terem atirado a toalha ao chão, isso não é verdade. E eu queria aqui dizer a todos os que pensaram ou que pensam aquilo que o Sr. António Oliveira transmitiu publicamente, de que isso é falso. E como é falso, eu, em nome do grupo que sentiu na pele essa ofensa de dizer que atiraram a toalha ao chão, eu quero dizer que isso não é verdade, e factos desses eu não deixarei nunca de referenciar, de desmentir e de provar que não são verdade. Até porque o Porto, é certo, que criou situações que poderiam, de facto, levar o Porto até... É evidente, é evidente. Desde baixo às 2 grandes penalidades. Até já nem estou a falar da questão do lance do Jackson, não é? Basta as 2 grandes penalidades. Basta só isso. Ainda por cima feitas pelo mesmo jogador do Benfica. O mesmo jogador, e não é isso. E só se ganha grandes penalidades, só são ganhas porque se tem caudal ofensivo. Sim. Porque se ganharam, depois de estar a perder, ganhou-se esse lance do Jackson, ganhou-se 2 grandes penalidades, tivemos uma expulsão e aqui a equipa continuou a jogar de igual para igual. Agora, que o Sr. António Oliveira, ou quem quer que seja, venha dizer que devia jogar o Fabiano na baliza, que devia jogar o Maicon, que devia jogar... É uma questão técnica que o Presidente aceita, não é? Devia jogar o... É a opinião deles, é a opinião deles. Agora, o que não admito é que ponham em causa a seriedade dos jogadores, sobretudo com coisas falsas, porque a equipa nunca, até terminar o jogo, deitou a toalha ao chão. O Paulo Fonseca, no final do jogo, disse que tinha absoluta confiança de que o Porto iria chegar ao título. Partilha também desta confiança do Paulo Fonseca? Eu acho que o mal de nós, se o Paulo Fonseca e eu e os próprios jogadores não acreditássemos nisso. Mal de nós, se no ano passado, a 3 jornadas do fim, quando tínhamos não 3, mas 4 pontos, não acreditávamos que íamos ser campeões. E há 2 épocas também, numa fase bem mais adiantada do... E há 2 épocas tínhamos 5 24ª jornada, penso que chegamos a ter 5 pontos, portanto acreditamos sempre, enquanto matematicamente for possível, e é o neste momento para os 3, é óbvio que acreditamos. Claro. E percebe de alguma forma as críticas que às vezes os adeptos, até no estádio, se manifestam? Acha que é plausível, tendo em conta este cenário, que faltam 15 jornadas para o final do campeonato? Os nossos adeptos, os nossos sócios, e é diferente adeptos e sócios, porque adeptos é uma coisa, sócios nós sabemos que temos na bancada sócios que não são adeptos do Futebol Clube do Porto, como em todos os clubes é. Qualquer indivíduo se inscreve como sócio, não lhe é feita uma análise ao sangue a ver qual é o seu ADN. Corre por lá. Portanto, sabemos que há indivíduos que aos 5 minutos, se puderem, já estão a assobiar porque estão ali, porque são sócios, mas não são do Futebol Clube do Porto. Agora, os nossos adeptos
é óbvio que foram habituados a um grau de exigência, de qualidade tão elevado e de sucesso que são muito exigentes, mas mal de nós no dia em que perdemos, se perdéssemos essa exigência, os adeptos não forem exigentes. Portanto, eu quero que sejam exigentes, que é sinal que estão habituados realmente à qualidade e a vencer. Estávamos há pouco a falar do Paulo Fonseca. Como é que tem visto o trabalho do técnico do Futebol Clube Porto, 6 meses depois de ele ter sido apresentado precisamente aqui neste estúdio do Porto Canal? É curioso, é verdade. Estamos no mesmo sítio, exatamente. Devo-lhe dizer que se a época acabasse hoje e o contrato dele acabasse hoje, eu ontem tinha renovado com ele. Portanto, creio que não é necessário dizer mais nada. Absoluta confiança no técnico Paulo Fonseca, como é lógico. Claro. Exato. E não é para fazer favor ao Paulo Fonseca, porque eu ponho acima dos Paulos Fonsecas todos e de todos os jogadores e de mim próprio o Futebol Clube do Porto. Portanto, se eu entendesse que ele não era o treinador que o Futebol Clube do Porto neste momento precisa, não ia deixar de ser amigo dele, mas era o primeiro a dizer-lhe com a vontade que tenho com ele. Agora entendo que confio perfeitamente de que está ao alcance aquilo que nós pretendemos. Agora diz-me assim, acusa, não fomos apurados na Liga dos Campeões. Era isso que eu lhe ia perguntar, precisamente. É verdade, mas se lembra-se de algum jogo da Liga dos Campeões que o Futebol Clube do Porto ou outro qualquer tenha vencido, que o adversário tivesse atirado 4 bolas aos postos? Aliás, nós destacamos essas 4 bolas ao posto contra o Atlético. Já não falo de um penalti falhado, porque o penalti falhado até foi a primeira vez que esse jogador falhou, mas todos falham. O Eusébio falhou, o Messi já falhou, o Cristiano já falhou, todos falham. Portanto, não há o penalti, não quer dizer que seja golo. Tem muitas probabilidades, mas falha. Mas até nisso foi azar, porque foi falhar naquele dia. Agora, 4 bolas nos postes, eu recordo-me que o presidente do Atlético de Madrid, quando foi a terceira bola ao poste, me disse assim, Jorge, pode estar aqui até amanhã que elas só acertam no poste. Porque é normal. E a Liga dos Campeões, onde nós podíamos ter passado, teve factos que condicionaram aqui, com o Zenit, aos 5 minutos, estávamos a jogar com 10, porque um jogador saiu da barreira, e quantos jogadores saem da barreira e não levam amarelos? E o árbitro, aos 5 minutos, mostrou o segundo amarelo e pôs a equipa com 10. Mesmo assim, nós podíamos ter tido outro resultado, mandamos 2 bolas aos postes e eles acabaram por marcar no final. Portanto, eu pergunto, é culpa do treinador que um árbitro expulsa um jogador naquelas condições aos 5 minutos? É culpa do treinador que o Lutz tenha feito um remate fora da área e que a bola foi à trave? É culpa do treinador que vão 4 bolas ao poste? E não escandando o jogo com o Atlético de Madrid, onde o Porto fez uma primeira parte fantástica, fantástica, e depois nas contingências do jogo, com um golo em offside. Exatamente, o segundo golo do Atlético de Madrid é em offside, o próprio Atlético de Madrid reconheceu isso nas conversas que tivemos. Agora, não há treinador que resista em jogos dessa rivalidade, tão iguais a fatores como estes. Portanto, de maneira nenhuma eu posso responsabilizar nem o treinador, nem os jogadores pelo facto de não termos passado a fase. Não tivemos um mínimo de sorte e, mais do que isso, tivemos um azar tremendo nesses jogos. É legítimo dizer que, por curiosidade ou por uma curiosidade mórbida, digamos assim, o Porto acaba por fazer as melhores exibições da época precisamente na Liga dos Campeões? Concorda com isso? Acho que a primeira parte do Atlético de Madrid foi realmente fantástica e mesmo em Madrid tivemos ótimos momentos e não há dúvida nenhuma que bastava que uma ou duas tivessem entrado, o resultado seria totalmente mesmo diferente. Mesmo o Zenit lá na Rússia, onde o Porto mandou o jogo todo, ou até aqui. a primeira bola que vai à trave,
está o resultado em 0-0, alterava tudo, obviamente, mas a sorte e o azar faz parte do jogo, portanto não vamos dizer, foi que azar. Tivemos azar, mas isso faz parte do jogo, noutras vezes teremos ganho com sorte. Agora, o que não se pode culpar é nem os jogadores, nem o treinador, nem seja quem for, por ter mandado 4 bolas ao poste. Tem que se dizer assim, perdemos, tivemos azar, foi mal perdermos. Agora, responsabilizar alguém depois de um jogo desses, eu acho que é ridículo. E agora vem aí a Liga Europa. O que é que podemos esperar deste Porto na Liga Europa? Nós vamos com esperanças. A Liga Europa agora é eliminar e temos a convicção de que temos as nossas chances e vamos procurar ir o mais longe possível, e o mais longe possível para nós não é ir à final, é ganhar a prova. Até porque as finais são para ser ganhas, não é? É evidente, nós... Caso chegue lá, não é? Nós, caso chegue, tirando em 84 com a Juventus, nunca mais perdemos uma final, porque realmente chegar à final é para ganhar. Olhando agora para o outro assunto que também está na ordem do dia, isto porque estamos em pleno mês de janeiro, é inevitável falarmos da questão do mercado de transferências. O Porto vai fazer algum tipo de reajuste no plantel, para além da entrada do Ricardo Quaresma? Era isso que eu ia dizer. O Porto já fez um reajuste, que foi o Quaresma, porque era considerado que era necessário um extremo de qualidade, daí o termos atempadamente conseguido o Ricardo Quaresma. Neste momento, entendemos não ser necessário, não estamos a negociar ninguém para sair. Nós, quando dizemos que só sai pela cláusula, é mesmo pela cláusula, portanto não acredito que os nossos jogadores possam vir a sair pela cláusula, porque reconheço que são cláusulas altas e nós não baixamos porque não queremos que saiam, portanto não vamos dizer agora só sai pela cláusula e amanhã estar a... Até por metade do preço. Por metade, ou menos. Um terço, ou 2 terços, ou seja, pelo que for. Isto porque não estamos realmente interessados que saiam. Portanto, não estamos a pensar alterar o plantel, nem com entradas, nem com saídas. Como é que está a situação do Fernando, a situação contratual do Fernando? A situação do Fernando, tanto no presente como no futuro, está salvaguardada dentro de acordos feitos com o Futebol Clube do Porto, o seu empresário e o jogador. Portanto, tranquilo, ninguém tem que estar preocupado com isso. O Porto, nesta fase, curiosamente, optou também, para além da vinda do Quaresma, optou também por ir renovando, nomeadamente com o Elton, é uma renovação que já está finalizada e concretizada. Essa renovação do Elton é também uma prova de confiança nas qualidades e na importância que o Elton tem no seio da equipa e do grupo? Naturalmente, quando o jogador termina o contrato, como termina, por exemplo, o Lucho, que também pretendemos renovar, mas ele num gesto e num ato até de grande seriedade diz que está disponível, mas quer ver como se sente até final da época, porque não tenho dúvida que o Lucho não sairá do Porto, vai ser um daqueles jogadores que ficará sempre ligado ao clube, já é nosso património. Portanto, quando acabam e nós reconhecemos, salvo que o jogador ponha as questões como pôs o Lucho, de pedir mais algum tempo para ver como se sente, é óbvio que tivemos que renovar com o Elton, porque o Elton é um grande guarda-redes. O facto de termos o futuro assegurado com os guarda-redes que temos no plantel, que são ótimos, não quer dizer que o Elton não continue a ser um caso especial. E o Futebol Porto, nos últimos anos, deve muitos dos seus títulos ao Elton. Portanto, não foi um prémio pelo passado, foi o reconhecimento, sim, da sua importância, tanto no passado como atual, mas também por aquilo que acreditamos que ele ainda é capaz de fazer mais um ano. Mas estamos a ver um Porto que, ao invés de vender, está a renovar com os seus jogadores e com os seus principais jogadores. É uma abordagem completamente diferente daquilo que se vai vendo por aí, não é? Claro, mas eu não tenho nada com a abordagem dos outros. Eu, neste momento, fizemos um esforço para contratar o Quaresma,
que era um jogador que tinha mercado, fizemos um esforço porque entendemos que era necessário. Havia ali uma lacuna, ou uma necessidade, melhor dizendo. Agora, é evidente que se nos aparecer uma proposta que seja boa para o clube e para o jogador, de jogadores que o treinador entenda que não são essenciais ou imprescindíveis, é evidente que não cortaremos as pernas a ninguém, sobretudo se tratar de um empréstimo que valorize os jogadores e poderem regressar ao Futebol Clube Porto. Como é que às vezes vê determinadas declarações de alguns jogadores que estão também preocupados em jogarem por força da questão do Mundial, do Campeonato do Mundo? Olha, eu vejo de duas maneiras. Por um lado, compreendo perfeitamente que um jogador, sobretudo se for jovem, o poder estar num campeonato do mundo, seja uma obsessão, seja um desejo, seja um objetivo. Por outro lado, choca-me quando vejo declarações de jogadores que dizem eu quero jogar, não quer dizer que o que venha nos jornais seja verdade. Sim. E tenham dito da forma como disseram. Mas eu senti que um jogador quer jogar porque quer ir ao Mundial. A mim desagrada-me porque acho que um jogador que sinta a camisola tem que querer jogar para ajudar o seu clube, seja o Porto, seja o Real Madrid, seja o Barcelona, tem que jogar para ajudar o seu clube. E depois ajudando o seu clube, é óbvio que deve poder... Há uma consequência, não é? É uma consequência, claro. E terá um sonho de depois poder ir ao Mundial, não é? O Ronaldo joga no Real Madrid para ir ao Mundial, mas não deixa de jogar no Real Madrid, dá tudo no Real Madrid e estar com um objetivo de que o principal objetivo seja o Real Madrid campeão. E depois então, quando chegar à altura do Campeonato do Mundo, pensará no Campeonato do Mundo. É isso que eu acho que é a atitude correta num jogador. Mas estes anos que antecedem ou que marcam também a questão do Mundial, quando há um Mundial inserido nestas épocas, digamos assim, não será também, acredito eu, uma situação fácil também para o treinador gerir, não é? Claro, os jogadores têm expectativas, não é? Os jogadores têm expectativas e depois, sobretudo em Portugal, quando a Federação, desculpa o termo, está a marimbar para os clubes e é capaz de levar os jogadores para fazer um amigável no Gabão antes de um jogo europeu para ir lá buscar 1 milhão ou 800 mil euros, isso é muito complicado para os jogadores, mas esses ainda vão porque sabem que é assim que podem ganhar o lugar. Agora, para um treinador, eu ponho-me na pele de um treinador e sei o que sentiu o meu treinador quando no ano passado, em momento crucial da época e até das provas internacionais, viu os seus jogadores irem para o Gabão. Quer dizer, eu acho que isto não tem pés nem cabeça e é muito difícil. O Mundial por si já é difícil. Quando não há sensibilidade, como não houve da nossa seleção, da nossa federação e do nosso selecionador em pôr os jogadores, em levá-los para o Gabão, é óbvio que é muito difícil para os treinadores. A própria, tem-se falado muito na questão, por exemplo, do Quintero, tem sido um jogador que tem estado também a passar por um processo de adaptação, claro. Tem estado, é uma situação que acabou por acontecer e que está a acontecer com outros jogadores. Veja-se o caso do Carlos Eduardo, que passou pela equipa B muito tempo normal, e que hoje está... É normal, se um Quintero ou um Carlos Eduardo vão para um clube que não tenha a riqueza do plantel do Futebol Porto, é evidente que é logo lançado. Agora, há um período de adaptação e há um período em que têm que provar que realmente estão aptos, como aconteceu com o Carlos Eduardo. Agora veja, o Quintero é um caso semelhante, por exemplo, ao James Rodrigues, que esteve muito tempo sem jogar, que entrou aos bocados e quando entrou, então estava preparado e foi realmente um craque. O Porto tem nesta altura no seu plantel vários jogadores jovens, muito jovens. Estamos a falar de um Porto que está a pensar também no futuro e a garantir o seu futuro em termos de qualidade do seu plantel. Sim, é evidente, nós neste momento temos muitos jovens, sabemos que com muito talento, alguns que até praticamente
praticamente ainda não jogaram, como é o caso do Reis, o mexicano Reis, que é um jogador da seleção do México, ainda hoje, curiosamente, falando com um senhor que faz parte do América, do México, de onde ele veio, me dizia que o selecionador do México lhe tinha dito que o jogador mais promissor que havia no futebol mexicano que era o Reis. Agora é evidente que o Reis tinha limitações físicas, agora não tenho a mínima dúvida de que o Reis será no futuro um grande craque, irá ao Mundial e muito se irá falar. Agora, é óbvio que por mais futuro que tenha, por mais promissor que seja, é difícil chegar aqui e pegar destaca quando se tem o Mangalá, quando se tem o Otamendi, quando se tem o Maicon. É evidente que é difícil. Eu tenho o caso do Abdoulaye. Neste momento o Abdoulaye é requisitado por clubes europeus de primeiro plano, o Abdoulaye. E eu não aceito de maneira nenhuma a cedência definitiva, estou aberto a um empréstimo para esta fase final, desde que o Vitória de Guimarães seja salvaguardado, embora haja uma cláusula de que ele pode sair em dezembro, só sairá do Guimarães se o Guimarães for compensado com a cedência de outro jogador. Agora, no plantel do Futebol Clube do Porto não teve lugar. Agora, que no futuro há de jogar no Futebol Clube do Porto, um e outro, eu não tenho a mínima dúvida. E queria também saber a sua opinião. A questão da equipa B tem sido um projeto que este ano tem vindo a crescer, e este ano está um projeto, de facto, nota-se que é um projeto consolidado. Nota-se maior harmonia entre a equipa B e a equipa A. Sim, não é? eu acho que é muito importante, tem sido muito importante a forma normal e natural, quase não é? que diária, natural, com que os técnicos conversam, se entendem e compreendem qual é a função da B. E se calhar sem a B, hoje o Carlos Eduardo não estaria a jogar na A. Há jogadores na B que estão a ganhar realmente estatuto de poder de um momento para o outro jogar na A. Tosé está a fazer uma grande época, o Pedro Moreira, por exemplo, são jogadores que podem jogar na A. O próprio Kelvin fez jogos que só beneficiaram na B, já no ano passado. Andou lá a treinar para o 92º minuto, fez bons jogos, portanto a EB neste momento é que está a cumprir os objetivos. Por acaso tem ganho os jogos... E até nível de classificação. Até nível de classificação, mas isso para nós não é importante. Para nós não é importante. Para nós é importante e o objetivo, aquilo que pedimos ao Luís Castro, que tem tido um desempenho notável na equipa B, é naturalmente que o Futebol Clube do Porto não queria andar nos últimos lugares a tentar não descer de divisão. Queríamos estabilidade na equipa para poder andar ali a meio. Realmente, fruto do seu trabalho e do interesse dos jogadores e da chamada de alguns dos A, estamos em segundo ou terceiro lugar neste momento com ótimos resultados, que não é o importante. Para nós valeu muito mais o ter o Carlos Eduardo apto a jogar na A e só está porque jogou na B, do que dizer que estamos em primeiro ou em segundo. Também há uma curiosidade em relação à volta da equipa B, porque é uma equipa que não se alimenta apenas dos jogadores que vêm da A, é uma equipa que também se alimenta muito dos sub-19, como aconteceu, por exemplo, numa uma das grandes vitórias do Porto B, esta época, foi em Portimão, frente ao Portimonense, que nesta altura está a disputar a subida, não é? Com muita gente da equipa de sub-19. O próprio golo foi marcado por um miúdo da sub-19, portanto serve também para ir que o trajeto de quem é da sub-19 para a A tenha um ponto intermédio em que vão ganhando experiência, em que vão compreendendo o que é um futebol mais competitivo, porque temos muitos jovens que não tenho dúvida que vão chegar à A. E essa é uma das questões que muita gente coloca, porque é que se no futuro vamos ter mais jovens e mais portugueses, sobretudo na equipa principal do Porto, não tenho dúvida com o trabalho que está a ser feito tanto no B como
nos chamados júniores, que agora é sub-19, não tenho dúvida que isso vai acontecer. A Liga de Clubes, nestes últimos anos, tem acompanhado esse trabalho que os clubes têm estado a fazer, como o Porto, por exemplo, em relação à equipa B e toda a sua formação? É um organismo que acompanha esse trabalho que tem sido feito no campo, no terreno mesmo? Não. A Liga, neste momento, eu tenho a minha opinião sobre a Liga, penso que... E eu fui presidente da Liga, sem querer, porque na altura havia interesse em que a Liga organizasse os campeonatos, que até eu ser presidente era a federação que os organizava, e foi entendido numa reunião por todos os clubes que a pessoa indicada para conseguir isso, dado o meu bom relacionamento com as associações, que seria eu. E foi por isso, e só por isso, que eu aceitei ser presidente da Liga. E a Liga era uma associação de clubes. E a Liga eu fui presidente da Liga e na minha direção tinha os dirigentes, os presidentes dos clubes que os próprios clubes elegeram. Portanto, íamos para uma reunião, falar de futebol, falar dos problemas dos clubes, tentar encontrar soluções. A Liga, o Sr. Dr. Mário Figueiredo foi eleito presidente da Liga, andou, creio que um dia ou dois antes, em campanha com o seu sogro, que é o presidente do Marítimo, o Sr. Carlos Pereira, e mais dois presidentes, de porta em porta, a prometer que não ia descer ninguém. É evidente que os clubes que tinham medo de descer, fosse na primeira, na segunda, aderiram logo esse rebuçado, e depois uma luta contra a centralização dos direitos para acabar com o pretenso monopólio da Oliva Desportos. E foi assim que ele foi eleito. Eu desinteressei-me sempre da Liga, nunca fui a nenhuma reunião porque não me revejo nesta Liga. Agora, devo dizer em abono da verdade que o meu pensamento é que o Sr. Dr. Mário Figueiredo, não quero ofendê-lo, e ele sabe que não é essa a minha intenção, até porque pessoalmente tenho muito respeito por ele, como pessoa, como advogado, mas eu entendo que o Sr. Mário Figueiredo Dr. Mário Figueiredo está a ser o coveiro da Liga, mas não considero que foi ele que matou a Liga. Quem foi? E ele apenas... A Liga morreu, ele está a enterrá-la. Quem matou a Liga foi o Sr. Dr. Fernando Gomes. Porque o Sr. Dr. Fernando Gomes foi presidente da Liga e conseguiu, com alguns clubes da segunda divisão e com o desinteresse de outros, alterar os estatutos. E é um absurdo, aliás tive a oportunidade de dizer isso ao Dr. Fernando Gomes, quando a proposta avançou, é um absurdo ter uma associação, seja do que for, neste caso de clubes, em que na direção desse organismo não há nenhum clube, em que a direção, o executivo da Liga é escolhido pelo presidente. Eu recuso-me a ir a reuniões da Liga, com o executivo da Liga, porque como o presidente da Liga é advogados, todo o executivo são advogados. Agora, os advogados, quando há problemas jurídicos, é aos advogados que se recorre. Agora, os problemas do futebol, o que é preciso fazer no futebol, o que é preciso fazer na arbitragem, não é com os advogados que se resolve. A partir do momento em que o Sr. Dr. Fernando Gomes, com um projeto pessoal dele, excluiu os clubes da Liga, matou a Liga. E naturalmente que acaba por ser beneficiado com isso, porque quando a Liga está na situação em que está, é óbvio que os patrocinadores fogem. E fogem para onde? Não é para os clubes, fogem é para a Federação. Porquê? Porque a Federação tem o Ronaldo. A Federação, eu costumo dizer, tem a melhor indústria do mundo. Tem o futebol, em que a matéria-prima é de graça, não a pagam-nos outros os clubes, e depois as receitas são para o bolso. É por isso que os clubes estão todos em situação terrível, deficitárias, alguns importantes até estiveram em pré-falência, e a Federação tem milhões em depósitos a prazo.
Eu também, e o senhor, se montarmos uma indústria, eu agora sou o senhor é o dono do Porto Canal, agora trabalha tudo de graça. Quem paga é SIC, e agora as receitas são para Porto Canal. O senhor faz aí uma estação, Deus me livre, muda isto tudo. Também já não tem muito, não tem muito para melhorar. Mas há sempre qualquer coisa para melhorar. Mas há mais para fazer. Portanto, quem matou a Liga foi o Dr. Fernando Gomes. Estou à vontade para dizer, até porque somos amigos, foi meu diretor, administrador. Mas não cabe na cabeça de ninguém. Eu pergunto-se agora a hora